Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula para vocês. O tema de hoje é como são feitas as provas do Enem. Você deve ter assistido o nosso vídeo da semana passada, onde nós falamos sobre o processo de correção. Agora nós vamos falar sobre o processo de elaboração desses materiais. Vem com a gente! Como todo processo seletivo, tudo começa com a elaboração e não necessariamente a publicação de um edital. Por que eu estou falando não necessariamente a publicação? Você faz o edital e já dá início ao processo de elaboração das questões, mas todo esse processo se inicia com o edital. Lá no edital estão descritas as normas e os objetivos do processo seletivo que está em questão. Após o edital, em nível de Exame Nacional do Ensino Médio, nós temos uma junção de professores de universidades brasileiras que estão relacionados às 4 áreas de conhecimento da prova do Enem. Preste atenção, a gente não está falando das disciplinas escolares, estamos falando das áreas de conhecimento. Tá? Esses profissionais vão começar a elaborar as questões relativas a essas áreas de conhecimento. Essas questões elaboradas por esses profissionais vai ser encaminhada para o INEP. O INEP é um órgão do governo brasileiro ligado ao MEC, que vai montar essas questões dentro de um caderno preliminar de questões, composto de 45 questões cada caderno. O que é que eu quero dizer? Que vamos ter vários cadernos com 45 questões. E acredite, essas questões vão ser preliminarmente executadas por estudantes brasileiros. E aí a gente vai para a nossa segunda etapa do vídeo. É o pré-teste do Enem. Na etapa do pré-teste, estudantes da rede pública brasileira vão executar essas 45 questões, mas é um procedimento tomado no mais absoluto sigilo, tanto que os estudantes nem sabem que estão participando de um pré-teste do Enem. Eu particularmente não sei como que é feito isso na prática. Essa etapa é uma etapa muito sigilosa e nós realmente não temos demais informações. Nós, se muito, sabemos da existência desse pré-teste. As questões que constam nesse caderno são classificadas em 3 níveis: as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Onde a questão fácil ela tem um valor atribuído de menos de 500 pontos. As questões médias têm um valor atribuído que giram ali na faixa dos 500 pontos. Vamos pensar aqui de uma maneira bastante hipotética, gira em torno entre 400 e 600 pontos. As questões tomadas como difíceis têm um valor acima de 500 pontos ou, para o nosso patamar de análise aqui no Titanakim, acima de 600 pontos. Após os alunos responderem essas questões, elas vão ser novamente classificadas de acordo com o número de acertos, o que já se relaciona com a teoria de resposta ao item. E ainda assim, após essa análise da avaliação dos alunos, essas questões vão ser novamente classificadas e enviadas para um banco nacional de itens, que é nada mais nada menos do que um mega arquivo com várias questões que podem ser aplicadas no Enem. Dizem as más línguas que esse arquivo já conta atualmente com cerca de 10.000 questões. Entendendo que cada edição do Enem consta de 180 questões objetivas, tem Enem aí para uns 10 anos. Muito mais, na verdade. Mais uma vez, é muito importante a gente salientar que esse comentário se refere às questões objetivas, tá? A elaboração da prova de redação é um outro processo que tem relações muito fortes com as questões sociais do país e formação de senso crítico, além de estruturação dissertativa e argumentativa. Então, agora entramos na reta final, que é a montagem dos cadernos definitivos de questão. Como você sabe, esses cadernos têm blocos de 45 questões, que são questões que equivalem a cada uma das áreas de conhecimento. A minha análise me trouxe a ideia de que a maioria das questões que constam no caderno de prova são as questões médias, aquelas questões que foram avaliadas inicialmente com cerca de 500 pontos. Quando os alunos do pré-teste respondem as questões, as que são muito difíceis, ou seja, com poucos acertos, são eliminadas. As que foram muito fáceis, ou seja, com muitos acertos, também são eliminadas. E só vai para o Banco Nacional de Itens as questões médias. Acredite, tudo indica que você
e eu e qualquer estudante brasileiro só tem acesso às questões médias do Banco Nacional de Questões. Entre os estudiosos entendem que a prova do Enem ela é composta de 3 grupos com 3 níveis de dificuldades: as questões fáceis, médias e difíceis, sendo que as questões médias compõem 50% da prova. Os outros 50% se dividem em 2 conjuntos iguais, 25% para as fáceis e 25% para as questões difíceis. E é muito comum os estudantes saírem da prova com essa impressão. Achei a prova mais ou menos, vamos ver no que é que dá. Nós sabemos que estamos falando de um exame que tem como motor-chave da correção a teoria de resposta ao item, então não temos como ter noções concretas dos nossos resultados finais, somente após a contagem do INEP. Mas todo mundo sai assim, sem saber direito. Não sei como foi na prova. Estamos na madrugada e um passarinho cantou aqui agora. Acredite. Então, se sinta prestigiado. O grande balizador da dificuldade da prova é você, estudante, que vai dar essas informações através da análise da teoria de resposta ao item. Dentre aquele grosso número de questões médias, vocês vão respondê-las no caderno definitivo de prova e aí a gente vai ver as mais acertadas, as razoavelmente acertadas e as mais difíceis. Então, o grande balizador desse processo é o estudante, que infelizmente tem que fazer isso ao vivo, lá na hora da prova, com baixa margem de erro e muita margem de sucesso. Por fim, a gente tem ainda alguns questionamentos a esse processo de elaboração das questões. Mas fique tranquilo, porque de fato, para manter a lisura e a idoneidade do processo, a gente não vai ter informações 100% de como essas questões são feitas. Primeira pergunta: quando que essas questões são feitas? Algumas pessoas costumam dizer que como o Enem é aplicado ali na reta final do ano letivo, mais ou menos ali nas primeiras quinzenas do mês de novembro, acham que os cadernos definitivos já estão prontos em março do ano corrente. Por exemplo, estamos agora em setembro de 2018. Há quem diga que desde março de 2018 que o caderno definitivo já está montado. Mas essa é uma suposição que nós temos. Nós não temos nenhuma verdade em relação a esse processo. Eu particularmente não tenho. Além do mais, a gente não sabe se esse processo de pré-teste ele é feito ano a ano ou se ele é corrente, se ele é contínuo ao longo dos anos letivos. Nós não temos essa informação. Outra dúvida, uma outra questão que fica no ar é quem são essas pessoas envolvidas. A gente não sabe quem são esses professores que elaboram as questões, quem são esses alunos que respondem no pré-teste. Mas isso tudo é necessário para manter, mais uma vez, a idoneidade, a lisura e a legitimidade do processo. Vale salientar que a parte-chave das provas do Enem vai ser executada por você, estudante. Então, não saber quem são os professores mantém o sigilo necessário para que o processo seja justo. E é isso que importa. Bom, meus amigos, eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixa aqui nos comentários quaisquer dúvidas, vai ser um prazer responder a vocês. Eu sou o professor Thiago Medeiros, da equipe Tinta Nanquim. Nós acreditamos no seu sucesso. Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.